Dando continuidade aqui, tem alguns barulhos aqui externos, mas vamos dar continuidade. Paramos aqui, né, no artigo 77 e vamos continuar aqui nesse título aqui. Forma, propriedade e circulação. Artigo 78. Os bônus de subscrição terão a forma nominativa. Parágrafo único. Aplica-se aos bônus de subscrição no que couber o dispostos nas seções 5 a 7 do capítulo 3. Certificados. Artigo 79. Os certificados de bônus de subscrição conterá as seguintes declarações. 1. As previstas nos números 1 a 4 do artigo 24. 2. A denominação bônus de subscrição. 3. O número de ordem. 4. O número, a espécie e a classe das ações que poderão ser subscritas. O preço de emissão ou os critérios para sua determinação. 5. A época em que os direitos de subscrição poderá ser exercido e a data de término do prazo para esse exercício. 6. O nome do titular. 7. A data da emissão do certificado e as assinaturas de 2 diretores. Capítulo 7. Constituição da companhia. Seção 1. Requisitos preliminares. Artigo 80. A constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares. 1. Subscrição pelo menos por 2 pessoas de todas as ações em que se divide o capital social fixado no Estatuto. 2. Realização como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. 3. Depósito no Banco do Brasil S.A. ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários da parte do capital realizado em dinheiro. Parágrafo único. O disposto no número 2 não se aplica às companhias para as quais a lei exige realização inicial de parte maior do capital social. Depósito da entrada. Artigo 81. O depósito referido no número 3 do artigo 80 deverá ser feito pelo fundador no prazo de 5 dias contados do recebimento das quantias em dinheiro do subscritor e a favor da sociedade em organização, que só poderá levantá-lo após haver adquirido personalidade jurídica. Parágrafo único. Caso a companhia não se constitua dentro de 6 meses da data do depósito, o banco restituirá as quantias depositadas diretamente aos subscritores. Seção 2. Constituição por subscrição pública. Registro da emissão. Artigo 82. A constituição de companhia por subscrição pública depende do prévio registro da emissão na Comissão de Valores Mobiliários. E a subscrição somente poderá ser efetuada com a intermediação de instituição financeira. Parágrafo 1º. O pedido de registro de emissão obedecerá às normas expedidas pela CVM e será instituído com a. O estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento. B. O projeto do Estatuto Social. E C. O prospecto organizado e assinado pelos fundadores e pela instituição financeira intermediária. Parágrafo 2º. A Comissão de Valores Imobiliários poderá condicionar o registro a modificações no estatuto ou no prospecto e denegá-lo por inviabilidade ou temeridade do empreendimento ou inidoneidade dos fundadores.
projeto de estatuto. Artigo 83. O projeto de estatuto deverá satisfazer a todos os requisitos exigidos para os contratos das sociedades mercantis em geral e aos peculiares às companhias, e conterá as normas pelas quais se regerá a companhia. Prospecto. Artigo 84. O prospecto deverá mencionar, com precisão e clareza, as bases da companhia e os motivos que justifiquem a expectativa de bom êxito do empreendimento e, em especial, 1. O valor do capital social a ser subscrito, o modo de sua realização e a exigência ou não de autorização para aumento futuro. 2. A parte do capital a ser formada com bens, a discriminação de bens e o valor a eles atribuídos pelos fundadores. 3. O número, as espécies e classes de ações em que se dividirá o capital, o valor nominal das ações e o preço da emissão das ações. 4. A importância da entrada a ser realizada no ato da subscrição. 5. As obrigações assumidas pelos fundadores, os contratos assinados no interesse da futura companhia e as quantias já dispensadas e por despender e as quantias já despendidas e por despender. 6. As vantagens particulares a que deverão ou terão direitos os fundadores ou terceiros e o disposto no projeto do estatuto que as regula. 7. A autorização governamental para constituir-se a companhia, se necessária. 8. As datas de início e término da subscrição e as constituições autorizadas a receber as entradas. 9. A solução prevista para o caso de excesso de subscrição. 10. O prazo dentro do qual deverá realizar-se a assembleia de constituição da companhia, ou a preliminar para avaliação dos bens, se for o caso. 11. O nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos fundadores, ou, se pessoa jurídica, a firma ou denominação, nacionalidade e sede, bem como o número e espécie de ações que cada um houver subscrito. 12. A instituição financeira intermediária do lançamento, em cujo poder ficarão depositados os originais do prospecto e do projeto de estatuto, com os documentos a que fizerem menção, para exame de qualquer interessado. Lista, boletim e entrada. Artigo 85. No ato da subscrição das ações a serem realizadas em dinheiro, o subscritor pagará a entrada e assinará a lista ou boletim individual autenticados pela instituição autorizada a receber as entradas, qualificando-se pelo nome, nacionalidade, residência, estado civil, profissão e documento de identidade. Ou, se pessoa jurídica, pela firma ou denominação, nacionalidade e sede, devendo especificar o número das ações subscritas, a sua espécie e classe, se houver mais de uma, e o total da entrada. Parágrafo 1º. A subscrição poderá ser feita nas condições previstas no prospecto, por carta à instituição, acompanhada das declarações a que se referem este artigo e do pagamento da entrada. Parágrafo 2º. Será dispensada a assinatura de lista ou de boletim a que se refere o caput deste artigo, na hipótese de oferta pública cuja limitação ocorra por meio de sistema administrado
por entidade administradora de mercados organizados de valores imobiliários. Convocação de assembleia. Artigo 86. Encerrada a subscrição e havendo sido subscrito todo o capital social, os fundadores convocarão a Assembleia Geral que deverá 1. Promover a avaliação dos bens, se for o caso. 2. Deliberar sobre a constituição da companhia. Parágrafo único. Os anúncios de convocação mencionarão hora, dia e local da reunião e serão inseridos nos jornais em que houver sido feita a publicação da oferta de subscrição. Assembleia de Constituição. Artigo 87. A Assembleia de Constituição instalar-se-á em primeira convocação com a presença de subscritores que representem, no mínimo, metade do capital social, e em segunda convocação com qualquer número. Parágrafo 1º. Na Assembleia, presidida por um dos fundadores e secretariada por subscritor, será lido o recibo do depósito de que trata o número 3 do artigo 80, bem como discutido e votado o projeto de estatuto. Parágrafo 2º. Cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, dá direito a um voto. A maioria não tem poder para alterar o projeto de estatuto. Parágrafo 3º. Verificando-se que foram observadas as formalidades legais e não havendo oposição de subscritores que represente mais da metade do capital social, o presidente declarará constituída a companhia, procedendo-se a seguir a eleição dos administradores e fiscais. Parágrafo 4º. A ata da reunião, lavrada em duplicata, depois de lida e aprovada pela Assembleia, será assinada por todos os subscritores presentes, ou por quantos bastem a validade das deliberações. O exemplar ficará em poder da companhia e o outro será destinado ao registro do comércio. Seção 3. Constituição por subscrição particular. Artigo 88. A constituição da companhia por subscrição particular do capital pode fazer-se por deliberação dos subscritores em Assembleia Geral ou por escritura pública, considerando-se fundadores todos os subscritores. Parágrafo 1º. Se a forma escolhida for a de Assembleia Geral, observar-se-á o disposto nos artigos 86 e 87. Devendo ser entregues à Assembleia o projeto do Estatuto, assinado em duplicata por todos os subscritores do capital, e as listas ou boletins de subscrição de todas as ações. Parágrafo 2º. Preferida a escritura pública, será ela assinada por todos os subscritores e conterá a qualificação dos subscritores nos termos do artigo 85, b. o estatuto da companhia, c. a relação das ações tomadas pelos subscritores e a importância das entradas pagas, d. a transcrição do recibo do depósito referido no número 3 do artigo 80, e. a transcrição do laudo de avaliação dos peritos, caso tenha havido subscrição do capital social em bens, artigo 8, e f. a nomeação dos primeiros administradores e, quando for o caso, dos fiscais.